Obrigado, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Como já disse, meu nome é Natan. Hoje à noite eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Eu sei que há muitas coisas sobre as quais a gente poderia falar, mas hoje à noite eu vou ser breve e objetivo, tá? Eu estava pensando em compartilhar uma coisa totalmente diferente, mas eu quero falar sobre fé, um pouco sobre fé. Então, eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 16, e a gente vai ler basicamente o versículo 33 dessa passagem, tá? Pode ficar sentado mesmo, sem burocracia, sem formalidade. Eu quero apenas que você preste bem atenção na leitura. João 16. Todo mundo achou? Tá. No versículo 33, Jesus disse o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deve ter um problema nesse microfone, eu vou ler de novo, tá? Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. A melhor coisa que tem é a gente ouvir uma palavra de alguém que sabe o que está falando, né? Jesus Cristo, ele enfrentou os mesmos problemas que nós. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que como nós, diga, como nós. Ou seja, Jesus, ele não viveu como viveu, ele não esteve aqui na terra como homem, pisando no andar de cima. Ele não enfrentou as dificuldades, porque ele não enfrentou as dificuldades que nós experimentamos com recursos que não estejam disponíveis para nós. Ele não venceu o mundo porque ele era diferente de nós. Ele venceu com as mesmas ferramentas que nos foram dadas. Afinal de contas, se Jesus tivesse vencido os problemas, as dificuldades, as tempestades, Satanás, o mundo e tudo, porque era diferente de nós, como ele poderia servir para o nosso exemplo? Como ele poderia ser a referência a quem nós deveríamos imitar? Como as Escrituras poderiam dizer que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou? Como poderíamos acreditar que Jesus disse que aquele que crer nele fará as coisas que ele fez e outras maiores fará? Se Jesus expulsou demônios porque tinha um poder especial que nós não temos, não podemos tentar expulsar demônios como ele. Quantos estão entendendo? E isso é importante porque às vezes nós pensamos que os milagres que Jesus fez, as obras que ele realizou, os demônios que expulsou, as curas que ministrou, ele os fez porque ele era diferente. E isso nos limita, nos atrapalha. Isso não é a forma correta de se pensar a respeito de Jesus Cristo. Jesus não veio para tentar eliminar uma suposta concorrência com falsos deuses. Ele não estava concorrendo para uma vaga na segunda pessoa da Trindade. Ele não veio para se amostrar para os anjos. Ele veio para viver como o homem normal deveria viver desde o começo. Ele viveu a vida humana normal que o homem não deveria ter perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, gente? Então, Jesus viveu essa vida humana normal para que nós pudéssemos saber como Deus nos vê. Ele não fez o que fez por causa dele, ele não viveu como viveu por causa dele. Na verdade, toda a vida, a morte e a ressurreição de Jesus foi por sua e por minha causa. Vocês entendem isso? Então, quando Jesus Cristo disse, no mundo vocês vão passar por aflições, é porque ele também tinha passado por aflições, estava enfrentando dificuldades. Afinal de contas, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições. Viver como crente no mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. Amém, gente? Então, as aflições existem, as dificuldades estão presentes. Eu não tenho como evitar que o inimigo bata na porta da minha casa. Eu posso não ter inimizades, porque no que depender de vós, a Bíblia diz, é para economizar a bateria, mas está funcionando. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de nós. Mas a gente não pode garantir que as pessoas vão ter o mesmo sentimento pela gente. Não é verdade? Então, eu posso ter inimigos, não porque eu fui chato, impliquei, procurei a confusão. Um inimigo
pode ir na porta da minha casa. Eu não posso evitar que o inimigo vá até a minha casa. Eu posso evitar que ele entre na sala, que ele sente no sofá, que ele pegue o controle da minha televisão. Verdade ou não? Então, eu não posso controlar o que vai acontecer. Eu não sei o que pode bater na minha porta. Uma enfermidade, uma doença, uma situação desmoralizante ou paralisante, um infortúnio qualquer, um incidente, um acidente. A gente não tem controle sobre os acontecimentos do mundo. Eu tenho controle sobre como eu reajo, né? Eu tenho controle sobre como eu vou agir, o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. Eu posso me acovardar, baixar a cabeça, me entregar, ou eu posso tentar agir da forma mais bíblica possível, imitando Jesus, agindo como Jesus. Para isso é importante saber como Jesus agiu, entender como ele pensava, o que ele ensinou sobre fé, para que tenhamos a ousadia, olha o que eu estou dizendo aqui, né? Como se fosse preciso se justificar, para a gente ter a ousadia de imitar Jesus, porque o objetivo do crente é imitar o seu Senhor. Amém ou não? Esse é o nosso objetivo. E Jesus sabia do que estava falando. Ele disse, olha, no mundo passareis por aflições. Então, se alguém diz para você que se você se convertesse, você não teria mais problema na vida, essa pessoa mentiu. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Não tem esse negócio de virar crente e não ter mais problema. Isso não existe, tá? Isso não existe. Claro que eu não estou falando sobre sofrer doença, sofrer miséria, sofrer situações desmoralizantes ou paralisantes que Satanás tenta colocar sobre nós, mas há sofrimentos que são bíblicos e esperados. Em 2 Timóteo 3,12 está escrito, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Paulo disse, eu sofri a perda de todas as coisas pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, para que eu possa ser participante dos seus sofrimentos. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque há sofrimento ao ser tentado e não ceder à vontade da carne. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus sofreu naquilo que ele foi tentado. Naquilo que ele sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. De fato, as Escrituras dizem que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Então, há sofrimentos que são bíblicos, há sofrimentos que são esperados, nós podemos contar com eles ao longo da vida. Viver como crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Então, coisas ruins vão acontecer. Eu não posso evitar que o inimigo bata na porta da minha casa, mas eu posso evitar que ele entre. Eu não posso evitar que os passarinhos sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho nos meus cabelos. Amém, gente? Então, o ponto aqui é, eu sei que é um tom provocativo, mas a intenção é essa, tá? É mexer com você, fazer você pensar. A questão é, estamos prontos e preparados para saber como lidar com o Satanás? Ou os seus emissários, sejam de que ordem for? Porque a teologia muitas vezes acaba embaralhando e bagunçando a nossa cabeça. E por causa de questões teológicas, por causa destes seminários que tem por aí afora, cemitério e seminário às vezes é muito parecido, eu confundo. Mas às vezes a gente acaba desprezando a palavra de Deus e fica pensando se está dentro da teologia ortodoxa, se é permitido, se é correto, se há algum postulado que confirme essa forma de pensar. E a palavra de Deus, como ela é, falando da vida prática, do dia a dia, a gente despreza e sofre as consequências. Mas de vez em quando aparece alguém dizendo, a gente não pode determinar coisa nenhuma. Quem disse isso? Quem disse que o crente não pode ou não deve determinar alguma coisa? Porque nós temos que lidar na nossa vida com Deus, com o diabo e com os homens. Eu não vou lidar com os três da mesma forma. Com Deus eu me humilho, eu adoro, eu suplico, eu peço, mas ao diabo eu mando. Eu não vou dizer, seu Satanás, por misericórdia, por favor, o senhor poderia, pelo amor de Deus. Ninguém conversa com Satanás de igual para igual. Amém, gente? A Bíblia diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo.
Estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão. Expulsar é pedir ou mandar. Expulsar é suplicar ou determinar. É claro que o crente determina. Você não manda em Deus. Você não manda nos anjos. Mas você manda no diabo. Quem aqui já teve a oportunidade de expulsar demônios? Quem já teve essa oportunidade? Você vai numa casa, tem alguém endemoniado, alguém sendo atormentado, angustiado e aflito. Não vai bater papo com demônio não, criatura. Esse negócio de ficar, qual é teu nome? Como é o nome do teu pai, da tua mãe? Tu vem de onde? Qual é o teu propósito? Deixa de ser besta. A gente não dá lugar para Satanás. A gente não dá espaço para ele. Tem gente que leva ele para falar na igreja do microfone. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Com Satanás a gente não pede. Com Satanás a gente não conversa. A gente manda. Em nome de Jesus, cala e sai. Um dos primeiros registros de Jesus Cristo pregando em público, assim que ele voltou do deserto, ungido, na unção do Espírito Santo, entrou numa sinagoga para ministrar, e apareceu um endemoniado, que ficou gritando, eu sei quem és, o Santo de Israel. Irmãos, mesmo que o demônio estiver falando a verdade, ninguém quer ouvir pregação da boca do diabo. Mesmo que ele esteja falando a verdade. Ainda mais distraindo a atenção do povo, atrapalhando o culto. O que foi que Jesus fez nessa hora? Isso está escrito, tá, gente? Não nessas palavras, eu estou exemplificando, parafraseando, mas está escrito que isso aconteceu. O que foi que Jesus fez nessa hora? Sabe o que foi que Jesus Cristo respondeu ao demônio, quando ele ficou tentando chamar a atenção para si, atrapalhar a pregação de Cristo? Jesus disse essas simples palavras, cala-te e sai dele! Cala-te e sai! Ô glória! Cala e sai! Bora treinar? Bora treinar? Como é que é? Mais uma vez. Da próxima vez faça isso. Talvez. Ele está treinando também, né? Nem sempre você vai expulsar um demônio do corpo de alguém, da vida de alguém. Porque nem sempre precisamos vê-lo manifesto pelas cordas vocais de um amigo, para que ele esteja presente. Às vezes, ouvimos a sua voz em nossa cabeça, porque ele se comunica conosco. Ele é um ser espiritual, somos seres espirituais e podemos ter uma comunicação. Mas por não discernirmos quais pensamentos são de Deus ou do diabo, a gente engole o pensamento de Satanás como se fosse nosso próprio. Porque Satanás não é tão besta como a gente gostaria que ele fosse. Ele entende das coisas, ele não é um idiota completo. Em algumas ocasiões, a gente percebe isso nos evangelhos. Jesus passava e os demônios falavam, eu sei quem és, tu és o Santo de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo. Os discípulos de Jesus, muitos deles não criam que Jesus era o Santo de Israel. E os demônios diziam, não, a gente sabe quem ele é. Eles disseram, vieste atormentar-nos antes do tempo, sabiam que havia um tempo para um tormento que eles experimentariam, sabiam que o tempo não era aquele, então eles sabiam mais do que muita gente. Eles não são tão idiotas como a gente pensava que eles fossem. É por isso que Paulo diz que a gente não pode ignorar os seus desígnios, os seus ardis, para que eles não alcancem vantagem sobre nós. Porque se eu for ignorante a respeito dele, saiba que ele não é ignorante a respeito de mim. Vocês estão me ouvindo? Então Satanás, ele pode sugerir coisas. E a gente pode ouvir a sua voz sem perceber que é ele que está falando. E astuto, sagaz, como ele é, ele pode muitas vezes fazer sugestões na primeira pessoa do singular. Ou seja, ele dá a ideia como se fosse eu pensando. Eu acho que eu vou matar fulano de tal. É um pensamento diabólico. A gente tem que passar pelo crivo da palavra, de Filipenses capítulo 4. Né? O que é puro, o que é louvável, se é de boa fama, se houver amor, se for digno, correto. Aí tudo bem, eu posso pensar. Se não for, ferir os princípios da lista,
não passou no crivo das Escrituras, é um pensamento que não vem de Deus. O que é que tu faz? Tu vai dizer, cala! Eita, se assustou, mulher? Tu vai dizer, cala e sai! Sozinho. Você não precisa de multidão nem de plateia. O pensamento veio, a ideia chegou, a vontade carnal, diabólica está tomando conta da tua vida, a vontade de fazer uma coisa que você sabe que não deve, um sentimento que você sabe que não é de Deus, um pensamento estranho ao padrão das Escrituras, meu irmão, faça isso. Você vai dizer, Satanás, cala, sai! É assim que a gente deve agir. Amém, irmãos? Foi assim que Jesus fez, não somente com demônios, com espíritos imundos, como também com coisas, até mesmo a própria natureza, quando inspirada ou influenciada por Satanás. Porque a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O mundo inteiro jaz no maligno. Jesus chegou a chamar Satanás de o príncipe das trevas deste mundo. Paulo chama Satanás de o Deus deste século, o que mostra que o mundo inteiro está sob o seu controle. Porque quando Deus fez o homem, ele deu quando Deus fez o mundo e fez o homem, ele deu o mundo ao homem. No Salmo 115, versículo 16, está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Só que quando o homem comete alta traição no Éden, ele passa a autoridade que lhe foi conferida a Satanás. Que é por isso que no momento da tentação, Satanás diz a Jesus, toda a glória e a autoridade do mundo me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Era verdade, não era mentira. Embora Satanás seja o pai da mentira, não há mentira melhor do que uma mentira misturada com a verdade. A meia-verdade causa mais problemas, causa mais transtorno do que uma mentira. Então Satanás, se preciso for, até se transfigura em anjo de luz. Se preciso for. Então não pense que você só vai ouvir mentira da boca do diabo. Ele vai torcer a verdade. Ele vai citar a Bíblia, vai citar versículo, vai citar as Escrituras. Foi isso que ele fez com Jesus na tentação. Não está escrito? Quando Satanás chegou a Eva e a Adão, logo no começo da história toda, o que foi que ele disse? Eu só quero saber o que foi que Deus disse. O que é que Deus disse? É isso que ele pergunta. Eu fiquei até com medo quando essa água chegou aqui, justamente por causa disso. Mas vai dar tudo certo. Amém, gente? E quando eu começo a me empolgar, eu saio chutando as coisas. Mas veja bem, Satanás tenta a pessoa com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ele finge, ele disfarça, ele dissimula, ele mente, ele engana. E nós é quem temos que ter conhecimento das Escrituras para que saibamos como rebater. Então, os problemas e as dificuldades, os ataques, os acidentes ou incidentes virão. Mas como a gente vai reagir? Essa é a grande questão. Eu acabei de falar que até mesmo as coisas criadas por Deus podem sofrer influência de Satanás na vida, trazendo alguma coisa ruim que vai ter que ser repreendido. E se a gente não tiver conhecimento suficiente para agirmos contra esta manifestação, a gente vai se submeter àquilo como se fosse a vontade de Deus. Porque a gente pensa erroneamente que tudo está debaixo do controle de Deus. Que nada acontece sem que Deus queira, sem que Deus tenha um propósito. Como se meu filho saísse da porta da igreja correndo, passasse um carro, decepasse a cabeça dele, apenas com 6 aninhos de idade, mas foi porque Deus assim, pela sua graça, o quis. Que diabo é isso, gente? Que diabo é isso? Isso é Deus, por acaso? Não, fala para mim, isso é Deus? Claro que não. Nada a ver com Deus. Só que a gente tem essa mania de querer colocar tudo na conta de Deus, nas mãos de Deus. É culpa de Deus. Deus sabe o que faz. Deus controla tudo. E isso não é verdade. Não há defesa suficiente nas Escrituras para se falar isso. Pessoas inspiradas por Satanás, por demônios, têm torcido as Escrituras para tentar fazer com que o povo aceite esse tipo de coisa. Mas nós temos exemplos diversos. E é muito melhor a gente usar o próprio Jesus como o maior exemplo de todos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Ô glória! Em Lucas capítulo 8, nós temos inclusive o registro de um momento
em que Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, diz: passemos para outra margem do lago. E enquanto partiam, ele adormeceu. Ao navegarem, diz a Bíblia que sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem perigo de só sobrar, naufragar, morrer afogados. Despertaram Jesus dizendo: mestre, estamos perecendo. Jesus acordou e repreendeu o vento. O pregador pentecostal só faz assim, gritando, viu, mulher? Repreendeu o vento e a fúria das águas. Aí eu pergunto para vocês: mas o mar e o vento não fazem parte da criação de Deus? Sim ou não? E por que Jesus repreendeu o vento, que Deus criou? Por que Jesus repreendeu o mar, que Deus criou? Porque naquele momento, o mar e o vento só poderiam estar sob influência maligna. Ouviu o que eu disse? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém, os aleluia? Eu vou até repetir, eu acho que você não ouviu. Naquele momento, o mar e o vento só poderiam estar, presta atenção, o vento e o mar só poderiam estar sob influência maligna. Jesus jamais repreenderia uma obra que o seu pai tivesse feito. Vocês sabem que está escrito: Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria do mar. O vento e o mar que Deus criou. Mas como é que a gente sabe que Jesus não repreenderia uma obra do seu pai? Primeiro, porque ele vivia aquilo que pregava, né? E Jesus tinha dito em Mateus capítulo 12: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Toda casa dividida contra si mesma ficará deserta. Nem Satanás expulsa Satanás. Se Satanás não expulsa Satanás, se Satanás não repreende Satanás, como é que Jesus iria repreender as obras do seu Pai e do seu Deus? Não faz sentido. E como ele poderia confirmar que o que ele pregava era o que ele vivia, se ele dizia uma coisa e fazia outra? Se é o Pai que fez a tempestade, como é que ele desfaz o que o Pai fez? Um reino dividido não subsiste. Alô? Vocês estão aqui, gente? Além disso, o que é que as Escrituras ensinam? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se Jesus desfez, a gente já sabe quem fez. Amém? Anota aí para tu jogar no Twitter mais tarde, né? Se Jesus desfez, a gente já sabe quem fez. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Satanás oprime, o diabo oprime. Satanás é quem faz a pessoa adoecer, traz doenças, enfermidades e várias outras mazelas, mas Deus é aquele que cura. Amém, irmãos? Eu sei que existem situações em que crentes podem adoecer por causa de pecado. Eu sei disso, eu entendo, mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? A gente sabe de passagens onde até Jesus faz advertências neste tom. Ele cura um homem que era paralítico desde o ventre da mãe, e depois que o encontra curado, em João capítulo 5, versículo 14, Jesus o adverte. E ele diz: agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Há punições divinas sobre aqueles que insistem na obstinação do pecado. Até mesmo filhos de Deus, salvos e regenerados, podem morrer mais cedo como consequência da sua obstinação no erro. Em 1 Coríntios capítulo 5, sabemos de um homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, e Paulo disse: eu já decidi que o homem seja entregue a Satanás em nome de Jesus, para a destruição da carne, a fim de que o espírito dele seja salvo. Morte física prematura para preservar a vida espiritual, né? É melhor morrer agora do que morrer mais tarde. A morte física é melhor do que a morte eterna. Diga amém. É o mesmo princípio de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz aos irmãos: eis porque há fracos, doentes e não poucos que morrem. Ele diz dormem, porque é uma figura de linguagem ali. Ele está falando sobre morrer fisicamente. Ele diz: eis porque há fracos, doentes e não poucos que morrem.
porque vocês não estão se julgando devidamente. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é a condenação do mundo? Lago de fogo com enxofre. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Amém, gente? Então eu entendo isso, tá? Não pense que eu não entendo não, porque eu entendo. Eu sei que tem crente que morre com doença, com enfermidade, por acidente, mas grande parte das vezes é porque o próprio crente dá lugar, né? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz para a gente não dar lugar? Porque se a gente não dá lugar, ele não tem. Se você não dá lugar, ele não tem. Ele não tem como decidir te tragar por conta própria, sem qualquer decisão da sua parte. Você tem um papel a desempenhar. É por isso que em 1 Pedro, em algumas versões, está escrito que o diabo, nosso adversário, anda como um leão ao redor, ou derredor, que são palavras sinônimas, procurando alguém a quem possa devorar. Ele tem que procurar alguém que ele pode, que ele não pode pegar todo mundo, mas tem uns que dão lugar, então ele tem que procurar a quem possa. Diga, comigo ele não pode. Vai falando aí, crente. Amém? Ou seja, ele não pode fazer o que ele quer sem que a gente tenha uma opinião a respeito do assunto. Ele não pode simplesmente decidir me pegar na esquina, me pegar na virada. Não, eu tenho participação na minha proteção divina. Eu posso, pela graça de Deus, no nome de Jesus, me proteger contra as suas investidas. As Escrituras estão cheias, repletas de instruções a respeito deste específico assunto, deste exato assunto. Muitas passagens. O exemplo de Jesus, claro, é o que deve falar mais alto em nosso coração. Porque Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar. Em outra ocasião, ele repreendeu a febre, repreendia demônios. Até com uma árvore, um pé de pau, uma figueira, Jesus falou. Até com uma figueira. Ele jogou uma praga na figueira e a praga pegou. Ele disse, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Eu sei que tem muita gente que não entende aquela passagem, porque tem alguns elementos que nos confundem, porque a figueira não é um tipo de planta, de árvore, que faz parte da nossa geografia. Então a gente fica um pouco assustado, né? Sem entender o que é que aconteceu ali. Porque Jesus procurou figos na figueira, mas o versículo diz que não era tempo de figos, não era tempo de frutos. Então a gente pensa, mas por que então tudo isso? É porque a figueira, diferentemente da maioria das árvores, só tem folha quando tem figo. É uma característica, né, dessa planta, dessa árvore. Ela só tem folha quando tem figo. Não era tempo de figos, então não era tempo de folhas. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. É o que descreve o texto de Marcos capítulo 11. Ele estava numa caminhada de 2.775 metros, quase 3 quilômetros. De Betânia, onde moravam Maria, Marta e Lázaro, para Jerusalém. No meio da caminhada, o texto diz que ele teve fome e viu de longe uma figueira com folhas, e está escrito, e foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Lá chegando, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos, e aí ele disse para ela, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. Ou seja, Jesus estava com fome. Não dava para ver se tinha figos. E o texto diz, se eu não me engano, no versículo 12 de Marcos capítulo 11, que ele foi ver se tinha fruto, porque ele estava com fome. Ora, não era tempo de figos, mas quando não é tempo de figos, as figueiras não têm folha. Mas se tinha uma figueira com folha, ele estava com fome, gerou a dúvida, o que ele fez? Vou ver se tem. Ele foi ver se. Amém, gente? Então ele deve ter caminhado alguns metros, quando lá chegou, observou, quando estava mais perto, que só tinha folha, não tinha figo. Em outras palavras, a árvore era doente, estava toda alterada, era uma anomalia da natureza. A natureza e a criação estão debaixo da corrupção. É por isso que as coisas estão desandando, no reino animal, na fauna, está tudo errado. Não pense que os tsunamis, os furacões, os terremotos e todas as coisas ruins que destroem, que matam, que roubam, vêm de Deus.
Satanás, que é chamado de ladrão algumas vezes, é aquele que vem para matar, para roubar e para destruir. Jesus, ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, a própria anomalia da natureza, aquela figueira, era uma anomalia da natureza, é uma consequência da queda do homem. Então, para que uma figueira vai ocupar a terra inutilmente? Jesus uma vez contou uma parábola exatamente assim. Ele disse que tinha uma figueira plantada num vinhedo, e o dono do terreno chega para o agricultor e ele diz, tem fruto na figueira? Aí o agricultor fala, Senhor, não tem. Aí o dono da terra diz, então arranca a figueira. Aí ele diz, não, senhor, vamos fazer o seguinte. O agricultor responde, isso é uma parábola que Jesus contou. O agricultor responde, vamos fazer o seguinte, vamos adubar a terra, vamos regar, vamos cuidar, vamos tratar. Quem sabe no próximo ano ela dá fruto. Aí o dono diz, tudo bem, pode fazer. Passa-se um ano, aí vem o dono da terra e pergunta ao agricultor, deu fruto a figueira? Aí ele diz, não deu nada, não deu certo. Aí o dono da terra responde para o agricultor, então arranca essa figueira, porque ela não deve ocupar a terra inutilmente. Esse era o ponto de vista de Jesus. Essa era a mentalidade de Jesus. Uma árvore anômala, doente, que não produz fruto, que tem folha na época que não é tempo de figo, como se fosse ter, está tudo errado. Então Jesus pode não ter usado uma ferramenta de corte, um serrote, um machado, mas ele usou uma coisa que sabia que funcionava, a palavra. Ele fez o que ele acreditava que devia ser feito, como ele demonstrou na parábola que ele contou. Ele disse, nunca ninguém jamais coma fruto de ti. E deu as costas e foi embora. Os discípulos ouviram aquilo e foram juntos. No outro dia, pela manhã, quando passavam no mesmo caminho, os discípulos viram que a figueira que Jesus amaldiçoou secou desde a raiz. O que significa? Que as raízes secaram primeiro, desde a raiz. As raízes secaram primeiro, a sustentação da árvore desapareceu, ela tombou por terra, as raízes apareceram, porque quando uma árvore está com as raízes secas e ela cai, as raízes saem para fora e dá para ver que a raiz morreu, que a raiz secou, que é por isso que a árvore está fadada, destinada à morte. E foi o que aconteceu naquele momento. A árvore tinha tombado, as raízes estavam para fora, e os discípulos disseram, a figueira que amaldiçoaste secou desde as raízes. A morte estava subindo pelo resto da árvore. Provavelmente as folhas continuavam verdes, ainda tinha vida até certo ponto dos troncos, a seiva ainda estava se esvaindo, mas ela estava destinada à morte. Quando os discípulos disseram, Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou, o que foi que Jesus disse? Vem a grande lição de fé deixada por Jesus em Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Ele disse, tenham a fé do tipo de Deus. Eu sei que as nossas versões não traduziram o texto direito, mas os estudiosos, especialistas em grego, dizem que essa tradução ela foi mal feita, porque Jesus não estava falando com os discípulos que eles crescem em Deus. Jesus estava ensinando que eles crescem como Deus, porque Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se fossem. E quando Jesus falou para a figueira, ele não falou com Deus sobre a figueira. Porque o ensinamento de Jesus sobre fé, em Marcos 11, 22 e 23, é para explicar como aconteceu isso. Como foi que deu certo Jesus falar para a figueira e a figueira morrer? Ao explicar, ele diz, tenham fé em Deus? Não faz sentido. Por quê? Porque Jesus, quando estava diante da figueira, ele não falou, Deus, eis que eu agora te peço, mata a figueira, eu creio em ti, tenho fé em ti, mata, Pai. Não, Jesus não falou com Deus sobre a figueira. Jesus não pediu a Deus para matar a figueira. Ele não creu que Deus faria alguma coisa com a figueira. Ele não falou com Deus, ele falou com a figueira. Do jeito que ele falava com os demônios, do jeito que ele falava com a febre, do jeito que ele falava com as enfermidades, do jeito que ele falou com o mar, que ele falou com o vento, ele falou com a figueira. Amém, gente? Então ele vai explicar e diz, creiam em Deus? Não tem sentido.
Porque Jesus Cristo falou com a figueira e não com Deus para matar a figueira. Que é por isso que no versículo seguinte, logo depois do 22, quando ele diz, tenham a fé do tipo de Deus, ele acrescenta, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz. Uau! Jesus disse, se alguém disser e não duvidar daquilo que diz. Ele não disse, se alguém disser e não duvidar daquilo que Deus diz. Ele não disse isso. Há passagens onde Jesus Cristo ensinava sobre ter fé em Deus, esperar em Deus, crer em Deus. Mas não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? Jesus, nesse momento, está falando sobre você dizer e crer naquilo que você diz. É isso ou não é o que o versículo fala? Hein, gente? Sim ou não? Em verdade vos digo, se alguém disser... Tem alguém aqui hoje à noite? Não, levanta a mão aí. Tem alguém aqui hoje à noite? Se alguém disser, esse é o problema. Muitos crentes dizem que creem, mas na hora que precisam, não dizem o que creem. Vou repetir. Muitos crentes dizem que creem, mas na hora que precisam, não dizem o que creem. Vocês entendem isso, irmãos? Jesus disse, se alguém disser, não é se alguém crer. O crer faz parte, mas tem que dizer aquilo que crê. Não pode só crer, não pode só dizer. Dizer da boca para fora sem crer no coração não dá certo. Crer no coração sem falar nada também não funciona. Até para a salvação, a regra é a mesma. Se alguém crer em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar Jesus como Senhor, será salvo. Tem que crer e tem que dizer. Tem que dizer, mas tem que crer. As duas coisas vão juntas. É por isso que ele explica como é que funcionou, como é que deu certo a maldição que ele jogou naquela figueira. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te. Eu estou falando com um monte. Jesus falou sobre dizer ao monte. Jesus não estava ensinando sobre falar com Deus sobre o monte. Esse é o problema da nossa teologia. A gente se apega ao que nos dizem os nossos pregadores prediletos, né? A gente se acostuma com aquilo que nos foi ensinado. E por causa da tradição dos homens, a gente invalida a palavra de Deus. Depois, quando está numa situação miserável, precisando de uma intervenção divina, que um milagre se manifeste, eu não sei qual é a minha participação no processo da manifestação do milagre. Eu coloco tudo nas mãos de Deus, dizendo que é tudo a sua vontade, que Ele sabe o que faz, que se Ele quiser que Ele me ajude, se não quiser que eu morra, amém. Né? É assim que a gente faz. Se nós estivéssemos dentro daquele barco, quando Jesus atravessava de uma margem para outra, e viesse uma tempestade de vento e do mar, que Deus criou, a gente ia ter certeza que Deus queria que a gente morresse. Né? A gente, na nossa mais profunda expressão religiosa, a gente ia se ajoelhar dentro do barco, levantar as mãos para o céu e dizer, oh meu Deus, tudo que eu queria passar de uma margem para outra, tá. Mas já que tu não queres, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque a gente julga assim. Se aconteceu é porque Deus quis, se não aconteceu é porque Deus não quis. Tudo que acontece, acontece quando Deus quer, porque Deus tem o controle de tudo. Então, se for da vontade de Deus, a gente mistura os versículos, não entende os contextos e fica dando curto-circuito na nossa teologia. Então, é preciso crer e dizer. E veja que Jesus disse, se alguém disser e não duvidar daquilo que diz, eu digo e eu creio no que eu digo. Se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração naquilo que diz, Jesus acrescentou, tudo o que disser lhe será feito. Glória! Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso. O fundador da nossa religião, o fundador da lei dos crentes, né? Mas quantas pessoas se escandalizam por causa daquilo que Jesus disse? Estamos iguais aos líderes de Israel, saduceus, fariseus, que
que por vergonha de serem rechaçados pelo povo, negavam as coisas que Jesus ensinava. Não ousavam confessá-lo publicamente, com medo de serem classificados como hereges no meio da comunidade de Israel. Preferiram mais o apoio e a reputação entre os homens do que a palavra pura de Deus. Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas acreditar que se fará aquilo que ele diz, tudo o que ele disser, nestes termos, lhe será feito. Ou seja, é dizer crendo naquilo que diz. Quando você for expulsar um demônio, diga, cala e sai, e não duvide que ele vai te obedecer. Se ele oferecer resistência dizendo, não vou sair, se você duvidar, ele fica. Porque você tem que dizer, crendo, sem duvidar daquilo que você diz. A dúvida é a ladra das maiores bênçãos de Deus. Vocês me ouviram, gente? A dúvida, a insegurança, a incerteza, a covardia, o medo, são roubadores das maiores bênçãos de Deus. Podemos pegar as migalhas, é claro, como cachorrinhos na mesa do patrão. Mas o melhor de Deus está sendo desperdiçado todos os dias. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá? 2 exemplos, rapidinho. Vou nem abrir os textos. Mas em determinado dia a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus Cristo veio andando por sobre as águas para se encontrar com os discípulos. Os discípulos viram aquilo e obviamente, que ser humano normal não anda sobre as águas, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar porque estavam com medo. O que é normal ter medo de fantasma, né? Amém, gente? Os discípulos também tinham, era igual a gente. Começaram a gritar com medo, é um vulto, é uma alma, é uma assombração. Aí Jesus disse, gente, calma, sou eu, não temais. Se eles estavam com medo de fantasma, alguém poderia ter dito, sou eu quem? De onde vens? O que quereis? Se era um fantasma, podia ser qualquer um. Eu quem? Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Glória! Aí o que foi que Jesus fez para Pedro andar sobre as águas? Nada. Não, ele não fez nada. Ele não fez nada para Pedro andar sobre as águas. Pedro disse, se és tu, manda eu ir. Aí Jesus disse, vem. Eu acho que nós, que pensamos que Deus que tem que nos fazer andar sobre as águas, né, como a gente cantou, eu acho que nós diríamos assim, Deus, Jesus, me faça ir. Aí Jesus disse, vem. A gente, hein? Vem. Quem? Eu acho que a gente não teria coragem. A gente ia ficar enrolando, porque o que é que a gente acredita? Que Deus vai sustentar a gente, vai fazer a gente levitar, vai me pegar pela mão e vai me fazer andar por sobre as águas. A gente pensa que Deus vai fazer isso com a gente, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho essa música linda, tá? Desculpa eu falar assim sobre ela, mas eu me emociono com essa canção, embora a letra precise de um pequeno ajuste. Porque, na verdade, não é Deus que faz a gente andar. Somos nós quem andamos porque queremos. Você vai me dizer assim, Natan, na verdade, será que Pedro não conseguiu andar porque Jesus disse para ele ir? Não foi a palavra de Jesus? Porque Jesus disse, vem. Se Jesus não tivesse dado uma palavra, ele não poderia ter ido. Jesus mandou ele andar. Oh, glória! Amém? Mas antes de você pensar que Jesus mandou ele andar, lembre que Pedro mandou ele mandar. Eu acho que vocês nem entenderam, né? Jesus mandou Pedro andar sobre as águas dizendo, vem. Mas antes de Jesus dizer, vem, Pedro mandou ele mandar. Foi Pedro quem teve a ideia. Foi Pedro quem teve a iniciativa. Foi Pedro quem quis. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda, manda. Pedro disse, manda eu ir. E Jesus disse, vem. Jesus só disse, vem. Quem deveria ir seria Pedro. Pedro deveria ter tomado a iniciativa de fazer o que ele quis. De descer do barco, de dar os passos,
de andar sobre as águas e ir até Jesus. Agora, por que eu falei desse exemplo? Porque eu disse que a dúvida, o medo, a insegurança, a covardia são os maiores ladrões da maior bênção de Deus. Então Pedro, o texto diz isso, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Começou a afundar, o que já é um milagre ao contrário. Porque ninguém afunda devagarinho quando está sobre as águas. Mas ele não afundou de uma vez só, tchbum. Ele começou a afundar, é o que o texto diz. Ou seja, ele foi afundando, a água começou a subir, né? Tornozelo, depois já estava no joelho, metade das coxas. Um milagre ao contrário. Porque ele estava perdendo a fé aos poucos. Ele creu, ousou, saiu, andou. Durante o processo da manifestação do milagre, o vento não soprou mais forte, as ondas não subiram mais alto, as coisas continuavam iguais quando ele ousou, quando ele teve a coragem de tomar a iniciativa, mas ele mudou. O mar não mudou, o vento não mudou, o problema era o mesmo. Quem mudou? Pedro mudou. Pedro começou a ter medo, a ficar inseguro, a ficar com dúvida. Isso não está certo, meu Deus, se eu morrer afogado, isso não é normal. O homem não pode andar sobre as águas. E aí começou a afundar e ia morrer afogado até que Jesus Cristo, Pedro pediu ajuda, né? Senhor, socorro, ajuda! Jesus pega ele pelo braço, traz para dentro do barco. Ou seja, Jesus ajuda Pedro, mas não deixa de repreendê-lo dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Uau! Na cabeça de Jesus, Pedro não precisava da ajuda dele. Eu vou repetir, que eu sei que é forte. Na cabeça de Jesus, Pedro não precisava da ajuda dele. Ele só precisou da ajuda dele porque ele não se sustentou em sua fé. Ele teve dúvida, ele ficou com medo. Vocês estão entendendo, gente? Isso quer dizer o quê? Que a dúvida, o medo, a insegurança, a covardia são os maiores roubadores da maior bênção de Deus. Foi uma bênção que Jesus Cristo tenha socorrido Pedro? Sim ou não? Foi uma bênção. Quantos consideram que foi uma coisa boa o fato de Pedro ter sido socorrido pelo Mestre? Foi bom ou não foi? Foi bom ou não foi? Foi bom, foi bênção, né? Graça de Deus. Mas o melhor seria ele não precisar ser repreendido por Jesus, né? O melhor seria ele não precisar quase engolir água, ser socorrido ali no último instante e trazido para dentro do barco. Ele vai contar o testemunho para o resto da vida, mas ele poderia ter experimentado o melhor de Deus. O problema é que a gente se contenta com as migalhas. Eu disse que daria 2 exemplos sobre isso. O outro é Tomé. Vocês sabem de Tomé. Ele não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez para eles, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mostrou a mão, mostrou o lado, falou com eles: Pai, seja convosco, do jeito que o Pai me enviou, eu vos envio, aquela coisa toda. Aí contaram para Tomé, porque Tomé não estava lá. Aí o que foi que Tomé disse? Ele disse: se eu não ver as suas mãos, o seu lado, não chegar ali o meu dedo, eu não acreditarei. Tomé disse: não, vamos abrir essa passagem? Abre comigo lá em João capítulo 20. A gente vai abrir e vai encerrar com isso. João capítulo 20. Quantos estão aprendendo alguma coisa hoje à noite? Todo mundo achou? Seguinte, ó, do versículo, João 20, tá? Do versículo 19 ao versículo 23, é o momento em que Jesus aparece, fala com os discípulos. Tomé não estava lá. No versículo 24 diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. No versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver, ou não vir, né, como se dizia antigamente, mas ele está falando, vocês viram? Tá, tudo bem, amém, beleza. Mas se eu não ver, ou seja, ele não só não acreditava, como ainda chamava os discípulos de mentirosos, os seus colegas de ministério. Vocês viram? Tudo bem, mas se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Tomé decidiu, ele disse: eu não vou acreditar. Observe como a fé é uma escolha, é uma decisão. É você quem decide se crê, se vai crer ou se não vai crer. Ele disse: se eu não vir, se eu não pegar, se eu não puser, eu não vou acreditar. Está decidido, né? E ele foi específico, tintim por tintim do que ele queria, ele falou. Ele disse: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, se ali eu não puser o dedo e não puser a mão no lado, eu não vou acreditar. Sabe por que Tomé foi corajoso para dizer isso? Porque ele teve a ousadia de abrir a boca para ser tão incrédulo, para falar tanta baboseira, tanta besteira, porque ele não estava vendo Jesus na frente dele. Ele falou isso porque ele não estava vendo Jesus, mas Jesus estava vendo ele. É por isso que às vezes a gente fala muito sem pensar, né? A gente fala qualquer coisa que vem na nossa cabeça. O pessimismo do crente às vezes é vergonhoso. E a gente fala os mais absurdos. Por quê? Porque a gente não está vendo Jesus. Mas lembre-se que tudo o que você fala está sendo visto e ouvido pelos anjos, por Jesus e pelo seu Pai. Passados 8 dias, diz o versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo ele disse a Tomé, ou seja, ele ouviu o que Tomé tinha dito. E a primeira coisa que ele fez assim que apareceu foi falar com Tomé. E veja que o que Jesus vai dizer para Tomé é exatamente o que Tomé pediu, tintim por tintim. Ele diz, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Olha o versículo 25, Tomé disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos. No versículo 27, Jesus respondeu: vê as minhas mãos. No versículo 25, Tomé disse: se eu não puser ali o dedo. No versículo 27, Jesus respondeu: põe aqui o dedo. No versículo 25, Tomé disse: se eu não puser a mão no seu lado. No versículo 27, Jesus disse: chega também a tua mão e põe-na no meu lado. No versículo 25, Tomé disse: de modo nenhum acreditarei. E no versículo 27, Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Glória! Tim, tim, por, tim, tim. Repete aí, como é que é? Não, é devagarinho, Vai. Tim, tim, por, tim, tim. Gente, isso aqui é uma oração respondida. Tim, tim por tim, tim. Coisinha por coisinha. Mas quem ficaria orgulhoso de contar o testemunho desse na igreja? Hein? Eu fui incrédulo, eu duvidei, glória! Eu falei que não acreditava, eu falei. Aí Jesus veio e disse: tu é incrédulo, homem. Quem, em seu perfeito juízo, tem coragem de contar um testemunho desse na igreja? Quem? Hein? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Isso é ridículo, é vergonhoso, é um absurdo, né? É a mesma coisa da pessoa dizer assim: aí eu fiquei com uma vontade de roubar um docinho que eu vi na padaria, mas um anjo apareceu e disse para eu não ser ladrão. Eu vim contar para vocês qual era a minha vontade, a minha igreja. É vergonhoso, né? Isso aqui é uma aparição de Jesus para repreender Tomé. Claro que Tomé depois caiu em si, se arrependeu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: agora que tu me viu, tu tá crendo, né? Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que eu quero dizer, gente, é que às vezes nós nos conformamos com as migalhas. Por quê? Porque nunca enxergamos nada que vá além daquilo que nos dizem os nossos pregadores prediletos. A tradição dos homens está invalidando a palavra de Deus. E quem sofre somos nós, porque perdemos as maiores bênçãos de Deus. É bom ser socorrido, é bom ser ajudado. É bom quando a gente não tem forças, o Senhor nos levantar.
é bom depender dele, é bom confiar na sua misericórdia, mas Deus não espera que a gente seja para sempre bebês que precisam ser carregados no colo. Um pai carrega o seu filho no colo quando ele precisa, mas vai chegar o dia que o pai vai tomar distância, vai se afastar do menino e vai dizer, agora vem para o papai, vem para o papai. Para o menino andar com as próprias pernas. Ele tem que crescer. A Bíblia diz que Abraão fez um banquete quando Isaac desmamou. Sinal de crescimento, de maturidade e independência. Amém, gente? Deus abençoe vocês com essa palavra. Eu sei que é provocativa, eu sei que mexe com a gente, irrita um pouco, mas faz parte. Cresça em Deus, que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.